Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. A partir do versículo de número 6, vamos ler até o último desse segmento, o versículo de número 10. E percorreram uma região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque pudemos chegar aqui, cantar louvores, orar. Nós pedimos a Deus que também Tu fales aos nossos corações, que Tu possa te valer, ó Deus, da pregação desta hora, para ministrar ao coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O texto narra algo que a gente vai perdendo com o passar das décadas, dos séculos e até dos 2 milênios. Isso vai se, de certo modo, vai se arrefecendo, vai diminuindo. Diz, e não fomos pregar na Ásia porque o Senhor não permitiu. O Espírito Santo não quis nos guiar naquela direção. Na verdade, eles vão chegar a um determinado momento que há uma estrada construída pelos militares romanos para que a cavalaria, o exército romano pudesse ter facilidade para se deslocar, chegando àquela região da Ásia. E eles não vão pegar essa estrada, entendendo que o Espírito Santo estava dizendo que aquele não era o caminho que eles deveriam seguir. Ou seja, influenciados pela manifestação de Deus, eles conseguem entender que o propósito de Deus não era aquele que estava diante deles. O texto relata que Paulo tem uma visão, e na visão aparece um homem, denominado por Lucas, o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos. Somente agora, nesse segmento, ele vai usar o verbo no plural. Ele vai dizer, e nós fomos, nós encontramos, nós nos dirigimos, nós nos deslocamos, indicando que ele também estava com Paulo. Porque no texto anterior, no capítulo 14, a partir do 13, a igreja de Antioquia está em grande dificuldade, e os discípulos reunidos no capítulo 13 resolvem mandar Paulo e Barnabé para socorrer a igreja de Antioquia. Paulo é apedrejado, fica quase que morto, é arrastado para fora da cidade, é socorrido depois que está no chão como se estivesse morto, socorrido pelos discípulos, e ele volta à lucidez, ao discernimento. E então ele sai para pregar e ele diz, nós vamos voltar a Antioquia. Mas você foi apedrejado, quase morreu. Ele disse, mas o Senhor tem um propósito para que nós possamos chegar lá. E nesse deslocar, ele diz, Barnabé diz, ele, vamos chamar Marcos para ir conosco. E ele diz, não, Marcos nos abandonou. Ele não vai com a gente, eu não quero que Marcos possa se deslocar com a gente. E Barnabé diz, mas eu quero. E o pai na fé do apóstolo Paulo era Barnabé. E Paulo diz, não, ele não vai, eu não quero, porque ele nos abandonou. E há muito tempo que ele não está conosco. E então insiste outra vez Barnabé. E a desavença é tal, relata o capítulo 15, que Barnabé e Paulo, eles se separam.
Barnabé pega Marcos e viaja, e Paulo vai tomar Silas e vai empreender essa viagem e vai ter essa visão enquanto ele está se deslocando de Trode para Samotrácia, de Samotrácia para Neápolis e de Neápolis finalmente para Filipos. Ele pega Silas e ele se desloca com Silas. No caminho ele vai encontrar Timóteo e vai convidar Timóteo para estar com ele também. E vem a conversão de Lucas, o médico, e ele também vai estar com ele, vai começar a pregação do evangelho no norte da Europa. Mas o que isso tem a ver, pastor, com o mês da família? Observem que quando eles finalmente conseguem chegar a Filipe, eles saem cedo, dizem, nós saímos e fomos para um local que entendíamos que aquele lugar era um lugar de oração. Eles haviam acabado de chegar à primeira passagem por Filipos, mas eles, olhando o lugar, eles percebem que aquele lugar, embora vazio, embora não houvesse pessoa alguma, aquele lugar era um lugar de oração. Bastou olhar para o lugar, perceberam, havia alguma manifestação da presença de Deus, havia algo diferente, e diz no dia seguinte, nós acordamos cedo e nós fomos para aquele lugar. Havia um rio que passava ali, e as mulheres reunidas lavavam roupas naquele lugar, e elas se reuniam, e naquele lugar, enquanto estavam ali, elas oravam ao Senhor. E então, Paulo primeiro, ele chama Timóteo para estar com ele. Timóteo, primeira família, é filho de uma mulher judia com um homem grego. Ou seja, se uma mulher judia casasse com um homem grego, ela se tornava impura. Se um homem judeu casasse com uma mulher gentia, ele se tornava impuro juntamente com ela. E os filhos que nascessem deste casamento também seriam impuros por causa da impureza de um dos cônjuges. E quando Paulo chega ali, ele conhece Timóteo e ele é filho de uma mulher judia com um homem grego. Ou seja, um casamento considerado pelo judaísmo impuro, um filho impuro que Paulo vai chamar para o ministério, que vai convocá-lo para a sua trajetória. Mas por que isso vai acontecer? Está a resposta no texto que nós lemos. Eles eram guiados pelo Espírito Santo. Deus, o Espírito de Deus, os impediu de seguir na estrada militar. O Espírito de Deus os impediu deles seguirem para a Ásia, porque Deus tinha um plano para aquela família. Vai se tornar um dos maiores evangelistas até a sua morte, quando ele vai ser esquartejado, preso, esquartejado, Timóteo, vai se tornar o grande evangelista do Novo Testamento, à sombra do ministério do apóstolo Paulo. O Espírito vai guiar para que possa alcançar aquela família. A primeira família alcançada no norte da Europa, porque Paulo e Silas estavam sendo guiados por Deus. O nosso tempo, muitas vezes, nós queremos alcançar famílias, mas isso só acontecerá se nós formos guiados por Deus. Nós muitas vezes perdemos essa sensibilidade, nós estamos tão presos aos noticiários, e se mudar o ministro da Fazenda vai melhorar a economia, mas se mudar o ministro da Saúde vai melhorar a saúde, mas se mudar o presidente da República vai melhorar a comida sobre a mesa, mas se mudar, nós estamos esperando que o país possa mudar, que o mundo possa mudar a partir das pessoas. O que há de bonito em todas as escrituras sagradas é que sempre eles estão vivendo uma teocracia. Deus está na vanguarda. Você pode andar pelas páginas do Velho Testamento, encontrar Abraão deixando tudo e seguindo para uma terra que Deus disse que iria lhe indicar. Ou seja, ele não está esperando a plantação da sua terra, não está esperando transbordar das águas do rio para a plantação. Ele não está esperando mudar o tempo. Ele está ouvindo a voz de Deus. E quantas vezes nós temos dificuldade porque nós queremos tomar decisões dentro de um contexto social?
Porque nós passamos a acreditar que o mundo será melhor se a política for melhor, se as finanças forem melhores, se a economia for melhor. Nós passamos a acreditar que se as universidades forem melhor, o país será melhor. Diz o texto, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E de noite apareceu uma visão ao apóstolo Paulo, e na sua visão havia um homem dizendo, passa a Macedônia, vem para o norte da Europa e ajuda-nos. Nós precisamos de ajuda, mas quem eles vão ajudar? Inicialmente nós percebemos claramente, vai chegar as famílias, vai chegar a família de Lídia, ele vai se aproximar a uma mulher orando à beira do rio, vendedora de púrpura, ela está liderando um grupo com as mulheres à beira do rio, e ele vai se aproximar, e quando ele começa a falar, aquela mulher, ela quer ouvir mais o que ele está dizendo, e diz logo a seguir, ela foi batizada por ele, e tendo sido batizada por ele, disse, gostaríamos que vocês ficassem em nossa casa. Ajudar quem na Macedônia? Ajudar as famílias da Macedônia. Nós estamos iniciando o mês da família. E Deus quer ajudar a família. Deus quer abençoar a família. Só que essa primeira família já estava em oração. A família de Lídia, as pessoas de sua casa, de sua convivência, já estavam em oração. Diz o segundo segmento desse mesmo texto do capítulo 16, diz que eles entravam e saíam da cidade de Filipe e vinha uma jovem endemoniada, e ela vinha após o apóstolo Paulo, e ela repetia constantemente, o verbo no grego é elegem, não é falar, é repetir constantemente, e ela repetia atrás dele, ó Paulo, do grande Deus Altíssimo, servo do Senhor Jesus, e ele já estava que não aguentava mais, de tanto que ela repetia, e disse, e depois de muitos dias, Paulo parou, e repreendeu aquele espírito que estava sobre ela, e o espírito de adivinhação foi embora. E isso trouxe grande prejuízo para aquela família, provavelmente, para os proprietários daquela jovem. Essa outra família, a presença do apóstolo Paulo trouxe para eles grande prejuízo. Ao invés de trazer a alegria que trouxe a família de Lídia, vai trazer prejuízo. Muitas vezes nós, quando recebemos o Evangelho, quando recebemos a palavra de Deus, há coisas na vida da gente que certamente terão que ser afastadas, e nós interpretaremos como prejuízo à luz da nossa visão, macrovisão social. Vai ter prejuízo, não vai poder mais continuar do jeito que era, não vai mais poder fazer o que fazia antes. Vai ter prejuízo, essa segunda família. Quando aqueles que eram proprietários dessa jovem viram a grande perda financeira que tiveram, com aquela repreensão do apóstolo Paulo, sabe o que foi que eles fizeram? Foram aos pretores, magistrados ou juízes, são a mesma coisa, todas as três palavras significam uma só. Foram até as autoridades responsáveis pelo julgamento, e se aproximaram deles e disseram, olha, esses homens, desde que chegaram aqui, eles não fazem outra coisa a não ser trazer confusão para a nossa cidade. E Paulo e Silas foram presos, colocados na prisão, e diz, coloque-os em segurança. E ele os colocou na parte interior. Havia dentro da cela uma outra cela, uma divisão com mais uma porta, e eles são colocados lá no fundo, e dentro daquela cela, lá do fundo, havia um poste, postíbulum, onde era amarrado, e era açoitado, batiam no preso, e muitas vezes, ao invés de dar 40 chibatadas, davam só 39, só isso, 39, E por que não davam 40? Porque a lei determinava que receberia 40 chibatadas. E se você não desse as 40, você poderia começar de novo no dia seguinte e dizer, nós não terminamos, então nós vamos dar as 40 chibatadas. E se não desse as 40, no outro dia podia começar de novo para dar as 40.
Ah, então era só dar mais uma. Não, começava do zero. Quem foi militar, sabe, quando parava na posição de flexão e dizia, vamos pagar 10. Vamos. 1, 2, 3, tá. Quando chegava em 8, dizia assim, só um minuto, fulano não está fazendo. Vamos começar de onde? Do zero. Vamos lá, 1, 2, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, 8, 9, para aí. Você, por que não está fazendo direito? Por sua causa, nós vamos fazer de novo. Vamos lá, quantas estão faltando? 10. Se não desse as 40, não tinha terminado de aplicar a lei romana e poderia começar do zero outra vez. Eles apanharam, foram presos ao postíbulo, os pés presos também, e diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas na prisão resolveram cantar. É impressionante que ao invés deles murmurarem, reclamarem, se fôssemos eu e você, talvez nós dois na prisão, depois de levar 39 chibatadas, ou 40, meia-noite, as costas sangrando, a mão amarrada ao postíbulo, os pés também, talvez eu e você fizéssemos a seguinte oração: Deus, será que o Senhor não está vendo isso? Sabe por que eu estou aqui, Deus? Porque eu estava pregando o evangelho que o Senhor mandou. O Senhor não diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal? Por que eu estou assim, Senhor? Quase sempre a nossa oração é assim. Lembro que eu gosto de contar quando era garoto. Um dia de manhã para a escola, meu pai foi ao quarto e me chamou. Tidinho, acorda. E eu levantei, esse lado do rosto estava inchado, um dente inchou, um dente estava ruim e inchou. E aí eu acordei e vi que estava inchado. E eu falei, pai, está doendo. E ele veio, olhou e disse, dá para ir para a escola assim mesmo, toma banho, troca de roupa e vamos para a escola. E aí eu, naquele garoto, eu disse, pai, por que tem tanta gente ruim no mundo, que o dente não dói, e logo o meu dente vem doer? Ele falou, meu filho, vai ver que gente ruim escova os dentes todos os dias. Não é porque é meu dente, não é porque eu sirvo a Deus. Paulo e Silas estão ali, e diz que eles estão presos, as costas lanhando, sangrando, e eles resolvem cantar. Você imagina a cena? Escuridão da cela, o silêncio da noite. Já havia anoitecido às 6 horas. Quando anoitecia, as pessoas dormiam, deitavam e dormiam, quando o sol sumia. E eles dois ali começam a cantar, na escuridão da noite. E enquanto eles estão cantando, vem um terremoto. E o terremoto toma conta daquele lugar, e diz a Bíblia que os grilhões se rompem, as portas da cadeia se abrem, as portas, a da frente e a de trás se abrem. E no meio da escuridão do terremoto, acorda o carcereiro. E ele desesperado, quando ele vem pelo corredor, e ele olha, e ele vê que a porta está aberta, o prisioneiro fugiu, ele pega a sua espada e ele coloca contra o peito, ele vai se matar. Talvez você muitas vezes pensou, é porque ele vai perder a própria vida. Não é só por isso, não. Se ele não fosse morto, a lei romana dizia que ele teria que ser preso com toda a sua família. A esposa e os filhos seriam levados para a prisão também. Eles estariam na cadeia com ele se ele não fosse morto. E ao saber o que aconteceria, na possibilidade dele, a esposa e os filhos irem para dentro da prisão, ele toma uma decisão imediata. Eu morro e a minha família não precisa ir para a prisão.
E quando ele coloca a espada no peito, Paulo lá de dentro da prisão diz: não te faça isso, nós não fugimos, nós estamos aqui. E diz a Bíblia que ele está tremendo, o carcereiro, a Bíblia diz, todo trêmulo. Não é a mão, todo, o corpo inteiro dele tremia, porque sabia que ele havia comprometido toda a sua família. Ele sabia que havia perdido talvez o que tivesse de mais precioso. Todo trêmulo ele entra na prisão, na cela, e diz ao apóstolo Paulo e a Silas: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Alguns estudiosos, como Kuhlman, por exemplo, acreditam que ele estava falando da salvação física dele e da família. O que eu tenho que fazer para salvar a minha família? A minha esposa e os meus filhos serão presos também, juntamente comigo. Eles vão pagar o preço por causa do que está acontecendo esta noite neste lugar. O que eu tenho que fazer? E Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, você não precisa morrer, a sua esposa não precisa ir presa, os seus filhos não precisam ser presos. Creia no Senhor Jesus e você estará salvo, mas a sua família também estará salva, se você crê em Jesus. E Deus não deixou que eles fossem para a Ásia, tomassem a estrada militar, não deixou que eles pudessem seguir para a Frígia. Sabe por quê? Porque na visão o homem disse: passa a Macedônia e ajuda as nossas famílias que estão na Macedônia. Quando Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e você será salvo, e a sua esposa e os seus filhos, o carcereiro pega Silas e Paulo e leva para casa. Eles vão 2 vezes na mesma madrugada à casa do carcereiro. A primeira, eles chegam lá. O carcereiro coloca Paulo e Silas na sala e dizia, ele começa a colocar remédio nas feridas que ele fez. A primeira coisa que nós percebemos que muda na vida do carcereiro: ele não mais faz feridas, mas ele vai curar as feridas. E a coisa que o Evangelho faz é que nós não mais fiquemos enfiando o dedo na ferida ou criando feridas nas costas das outras pessoas. É preciso que Paulo e Silas fiquem sentados e o carcereiro comece a colocar remédio. Olha a mudança dessa família. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu gosto de usar uma falácia, porque o texto diz que naquela noite, naquela madrugada, Paulo saiu e batizou toda a família, todos da família do carcereiro. Eu gosto de imaginar que está ali na sala, estão na sala Paulo e Silas, e o carcereiro colocando remédio. Não existia, mas imagine metiolate, que isso é do seu tempo. Hoje metiolate nem arde, nem queima mais. Não é isso? Antigamente você tinha um iodo que parecia que estava arrancando o restante que sobrou do machucado. E o metiolate que fazia, era parente do iodo que fazia a mesma coisa quando você colocava. Era melhor colocar álcool que doía menos. Imagina lá o carcereiro sentado e nas costas, a família dormindo, era de madrugada, nas costas de Paulo e Silas, e ele colocava e Paulo fazia, ai. E a mulher e as crianças acordam no quarto e dizem, o que está acontecendo? E um dos filhos vem até o corredor, olha na sala, volta lá e diz, mãe, é o pai. Ela foi, está batendo em quem?
Porque era essa visão que a família tinha do carcereiro. Era aquele que prendia as pessoas no tronco e batia nas pessoas. Não, mãe, não está batendo não, mãe. E está colocando remédio. Teu pai? Se é. A mãe deu uma de Tomé. Só acredito vendo. Levantou outros, porque a Bíblia diz filhos, no plural, pelo menos 2. Levantaram os filhos e vieram de fila indiana. E eles chegaram no corredor, uma cabeça aqui, a outra por cima, a outra por baixo, e todo mundo olhando para a sala. E está lá, ele colocando. Amor, o que está acontecendo? Eu estou curando as feridas nas costas desses homens. E quem foi que te ensinou a fazer isto? Você nunca fez isto? Foi o Senhor Jesus que eu aceitei hoje, de madrugada. Ele me ensinou a fazer isto. A mulher foi batizada. Provavelmente disse, então eu quero também o Senhor Jesus. Se Ele mudou a sua vida, vai mudar está mudando a nossa família, eu também quero. Os filhos, olhando aquela situação, disseram, nós queremos também. Diz a Bíblia que eles saíram e Paulo e Silas batizou toda a família. Depois de batizar, diz o texto, eles voltam a casa pela segunda vez. E eles sentam ao redor da mesa e eles vão se alimentar. E ele come, Paulo e Silas, com aquela família. Quando eu leio o capítulo, a partir do capítulo 13 do concílio em Jerusalém, quando eles levam o grego Tito, Paulo leva o grego Tito com ele, e depois o capítulo 14 e o 15, a briga de Barnabé, a discussão de Barnabé e Paulo. Se a Bíblia terminasse ali, eu não conseguiria entender por que duas pessoas tão ligadas em Cristo Jesus, discipulador e discípulo, eles entram em desentendimento e eles se separam. A Bíblia diz que a separação deles foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Deus os guiou. Eu digo a você que se José tivesse ficado em Hebrom, ele nunca teria alcançado a bênção de Deus. A promessa já estava dada, a visão já estava dada, mas ele precisava passar por Gileade, chegar ao Egito, chegar à prisão, e da prisão sair para governar. Às vezes Deus permite essa separação, esse distanciamento, essa dificuldade, essa discussão entre Paulo e Barnabé, para que a vontade de Deus possa se cumprir. Se eles não tivessem se separado, se Paulo não insistisse e fosse realmente para Macedônia, norte da Europa, se não tivesse ido, essas famílias não seriam alcançadas. Poderíamos falar ainda de muitas outras famílias na Europa que foram alcançadas. Mas pare para pensar, Deus tinha um propósito. O propósito de Deus é que neste mês nós possamos, nas nossas divergências múltiplas, nós sejamos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. É para isto. Eu estava no sítio São Luís, quinta-feira, com a igreja. Eu vi que um grupo cantava com um violão na sala, outro grupo jogava ping-pong. Tinha até uns irmãos na piscina. Outros irmãos estavam na dança. Que momento lindíssimo. Movimentos ali ao som da música, fazendo exercício. Momento lindíssimo. Outros estavam ao som da sanfona, lá fora cantando. Até chamou a atenção que eu vi que o filho do Rony e da Isis, jovem, estava lá sentado assim do lado de fora do grupo, mas cantava todos os hinos do cantor cristão. Menino, onde você aprendeu a cantar os hinos do cantor cristão? Sabe tudo de cor? Ele falou, minha avó.
Minha avó cantava comigo os hinos do cantor cristão, por isso eu sei os hinos. Deus alcança famílias, Ele quer alcançar as famílias. Basta que nós permitamos, que nós deixemos Deus alcançar as famílias. A família de Lídia, por exemplo, já estava orando, ficou melhor, foi batizada, hospedou os apóstolos, um apóstolo e um discípulo. O evangelho cresceu naquela região. A família dos homens proprietários daquela jovem tiveram um prejuízo muito grande por causa da manifestação de Deus. E a família do carcereiro foi toda batizada, toda ela batizada. Deus quer fazer uma grande obra. Basta você deixar o Espírito Santo mover a sua família.